Olá! Mesmo com um recorde de chuvas, é possível demonstrar que o problema do Rio Grande do Sul ele é recorrente, mudando apenas de intensidade, e que os danos são piores do que deveriam devido à falta de investimento em ações preventivas. Para entendermos este assunto, conversamos hoje com o economista e advogado Alessandro Azzoni, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com o economista e advogado Alessandro Azzoni. Olá, Alessandro, tudo bom com você? Tudo em ordem, Renata. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E antes da gente começar, Alessandro, fala um pouquinho aí da sua formação e da sua experiência profissional para a gente. Eu sou economista formado em especialidade em análise macroeconômicas, eh, formado em Direito, mestre também em Direito, me especializei na área ambiental. Já atuava na área ambiental antes de formar advogado, já desde 2000, desde 2000 praticamente, e acentuando muito a questão de 2009, quando fui eleito no Conselho Regional aqui do Meio Ambiente da cidade de São Paulo, assumindo depois a cadeira da Associação Comercial no CADES Municipal, na qual nós participamos dos licenciamentos da cidade de São Paulo. Estou lá até hoje, sou coordenador do Núcleo de Estudo Socioambiental da Associação Comercial de São Paulo e venho atuando muito nessa área de questão de licenciamento e as questões relacionadas a quase todas as questões urbanísticas que voltam à questão ambiental. E nas empresas eu acabo fazendo a parte, eu já fazia, né, naquela época, quando eu entrava num cliente, é justamente transformar a empresa em sustentável. Então, de uma certa forma, eu introduzia o ESG sem ser o ESG, né? Uhum. O SG ele começa bem antes, né, Alessandro? E assim, com toda essa sua experiência, né, é realmente possível a gente falar que o problema que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele é recorrente e que os danos são piores do que deveriam devido à falta de investimento em ação preventivas? Sim, as ações preventivas nas questões ambientais, elas são descartadas, uma por causa da sazonalidade, vamos dizer assim, acontece um evento hoje, e esse evento pode se repetir ou no ano seguinte ou daqui 5 anos. Então, quer dizer, esse lapso temporal faz com que os governantes acabem não olhando para esse sentido. Vou dar um exemplo, né? Áreas de risco nas cidades. Existe uma situação que é o seguinte: se você tem uma infração ambiental, se você for lá, Renata, eu, comprar um imóvel e vier construir numa área de proteção ambiental, a prefeitura vem, te autua, te obriga a recompor o dano, faz você assinar um TAC, é multado, você é obrigado a desfazer a obra, tudo perfeito. Isso por quê? Porque você tem um CNPJ, um CPF, e você tem como ser autuado. Agora, nas áreas ocupadas, que são as áreas de risco que são ocupadas, existe pessoas também que poderiam ser notificadas. Só que essa questão da notificação, quando o possuidor não o faz, a prefeitura é obrigada a tomar as suas providências. Então, ela é obrigada a remover a pessoa, é obrigada a fazer a recuperação do dano. Então, por isso que muitas vezes as prefeituras elas não autuam diretamente as áreas ocupadas, porque se ela assume a responsabilidade na ausência do possuidor, ela tem que assumir essa responsabilidade de recompor o dano. Isso quer dizer, tirar as pessoas de lá, recompor tudo. Então, muitas vezes a prefeitura acaba fazendo vistas grossas para essas ocupações irregulares, justamente para ela não assumir o ônus de ter que recuperar. E com isso faz com que aquelas pessoas ocupem áreas de risco e quando vem as chuvas e deslizamentos, aí nós temos esses casos que nós estamos acostumados a assistir na televisão. Essas ações preventivas deveriam ter sido feitas
eu acho que não precisaria nem chegar nesse ponto de desocupar as pessoas. Eu acho que, assim, quando se começa uma invasão ou começa alguma coisa, a ação já tem que ser colocada imediato. Imediato, né? Imediato. Você não tem que esperar a pessoa ocupar, deixar, e na hora que começa a questão da ocupação, eu falo prefeitura porque a prefeitura, ela, pela legislação, ela é o responsável pelo uso e ocupação do solo. Então, tudo que se refere a solo, ao que estiver acima do solo, a responsabilidade sempre será da prefeitura. Uhum, Sempre. Então, a prefeitura, ela teria que ter uma ação muito mais rápida na hora que começou um processo de invasão, ir lá com a polícia militar ou até com a questão da polícia metropolitana, justamente promover a desocupação desse pessoal antes da ocupação e fazer alguma ação de recuperação e evitar que a área seja ocupada, para que não chegue numa fase pior de ocupação e aí você vai ficar com aquela preocupação, se eu tirar eu tenho que fazer investimento em habitação, eu não tenho condições de fazer investimento em habitação, eu não tenho dinheiro para desapropriação, aonde eu vou alocar essas pessoas? E mesmo quando ele o faz, tiver uma política de habitação, ele também tem que pensar o seguinte: na hora que eu retiro aquelas pessoas dessas áreas, eu preciso também recuperar para que essas pessoas não voltem outras uhum, pessoas ali e virem um enxugar gelo. Então, essas ações preventivas, elas acabam ficando para segundo plano até que ocorra o desastre, até que aconteça o incidente, porque é uma comoção local, há recursos que vão para lá, eles remediam a situação, e por isso mesmo, aí fica essa situação. Rio Grande do Sul foi um tremendo descaso. Vamos dar um exemplo mais hipotético que nós tivemos em setembro o sistema de baixa pressão uhum, lá, que também causou chuvas e que matou 50 pessoas, e acho que são 14 ou 18 pessoas que estão desaparecidas ainda em Porto Alegre, justamente pelo efeito das enchentes. E coisa mais absurda ainda, áreas foram inundadas por um simples problema de canalização de águas fluviais, ou seja, a, a cidade está mais baixa do que o rio, quando o rio sobe, áreas secas foram inundadas, ou seja, você vê que tem um problema de galerias que não foi resolvido, não tem as válvulas de contenção, não existe nada que foi feito até o ano passado e até hoje também não fizeram, porque ele demonstrou a questão da enchente. Então, as ações uhum. preventivas, elas realmente foram, vamos dizer assim, zero praticamente em todo o Rio Grande do Sul. E, Alessandro, eu acho que esse é um problema, né? Talvez não só lá do Rio Grande do Sul, mas eu acho que de inúmeras cidades, né? De inúmeros municípios. Porque essa questão que você mencionou, de fato, a ocupação em lugares de risco. O município ele demora muito para tomar providências ou não toma pelas questões que você já mencionou, né? Ou porque demora para ficar sabendo, e daí eu tenho minhas dúvidas, ou porque às vezes é mais cômodo você deixar do que você ir para o enfrentamento. Tem um fator também que eu acredito que é a questão você vai estar tirando, de repente, eleitores, né? Então, não vou mexer aí com os meus eleitores, então deixa eles ali. Mas tudo isso representa um risco não só para essa população, mas para a cidade como um todo. E acaba implicando até nesse último ponto que você comentou, que às vezes daí você tem ocupação irregular, mas às vezes não, porque o município ele acabou crescendo dessa forma, a gente acaba invadindo áreas que eram áreas naturais, né, desse processo de cheia e de vazão do rio. Em inúmeras cidades, né? As cidades, elas, ao longo dos séculos, elas se desenvolveram à margem de rio e, com o passar do tempo, o ser humano acabou desrespeitando esse percurso natural do rio e ocupação, principalmente em período de cheias, né? A gente vê, não em rio daí, mas a gente tem vivenciado algumas situações de praias onde você se aterra para você ter uma quantidade de areia maior na praia. Então, uma hora, a natureza vem ali e cobra, né, o que era naturalmente dela. Então, acho que tem todos esses pontos que acho que precisam ser realmente avaliados. E tem uma outra questão também que acho que é importantíssimo, e que poucos municípios também acabam prestando atenção, que é a questão da drenagem urbana, como também é um dinheiro
que não é visto pela população, né? É obra enterrada, então prefeito nenhum gosta de, porque é caro, porque não aparece, mas a população sempre lembra em casos de fortes chuvas, porque você com uma drenagem deficitária, você acaba tendo uma propensão maior, né, para alagamento, para enchente. Então, são várias ações que acho que está aí na hora dos municípios, dos prefeitos, de fato, enfrentarem e da população cobrar. Porque tem a questão, acho que, da prefeitura, mas tem também uma parte nossa como população, né, como cidadão. Primeiro, acho que é de respeitar essas questões relativas à natureza. E a outra é cobrar essas ações, que as pessoas, às vezes, cobram um ponto de ônibus, né, cobram coisas que estão muito mais relacionadas ao dia a dia, que tem um impacto maior no dia a dia, mas não em eventos dessa magnitude. E cada vez mais eu acho que a gente precisa prestar atenção nesses eventos, né? Assim, muito bem colocado. A população ela tem a sua obrigação, principalmente nós estamos agora perto de um ano eleitoral, então, assim, as propostas elas não podem ser olhadas simplesmente porque o amigo do meu amigo, do meu parente, Me recomendou, né? recomendou. Então, quer dizer assim, vamos dizer assim, eu costumo falar que o cargo majoritário, que é o prefeito, ele vai ser eleito pela sua maioria. Às vezes não é a escolha que você queria, mas o vereador é a pessoa mais importante, porque é ela que fiscaliza praticamente todas as ações do prefeito. Então, a gestão, a questão dos projetos, as questões das leis, tudo que vai ser colocado, discutido durante os 4 próximos anos, passará para esses vereadores. Se esse vereador não tiver uma postura nesse sentido de se preocupar com a sua comunidade, assim que eu digo, a visão macro, não aquela porque geralmente o eleitor ele pensa assim, o que ele vai fazer para minha rua, o que ele vai fazer para o meu bairro, o que ele vai trazer para mim? Não, para você não vai trazer nada. Não tem que trazer para você, ele tem que trazer para um bem maior, que é o teu bairro, tua cidade. Até, se você vive numa área de enchente, o cara tem que trabalhar com isso. Se sua área é muito quente, ela tem que trabalhar numa questão de arborização, tem que trabalhar com uma ação muito mais macro para atingir você tem que ter um pouco essa visão de amplitude, e realmente o eleitor não tem. Se você perguntar para quase todos os seus eleitores, deputado federal, deputado estadual, senador capaz de lembrar, e vereador nem sabe quem eles votaram na eleição passada. Então, quer dizer assim, é importantíssima a participação. Eu acho que essas obras, por exemplo, assim, a cidade de São Paulo, ela acabou fazendo muito, que é muita questão de essa parte de recursos hídricos, praticamente, né, de contenção, né, de permeabilidade, que ela colocou até no plano diretor, cotas ambientais, na hora de aprovar projetos grandes, tem que ter uma taxa de permeabilidade de solo, então tem que usar novas alternativas de solo para ter mais permeável. Dependendo dos locais, tem que ter as caixas de captação de chuva do próprio imóvel, para depois você poder lançar na galeria fluvial. Então, algumas mudanças na legislação foram feitas justamente para evitar esses problemas. E também a questão dos piscinões, perceberam que, na verdade, com o adensamento das cidades, ela se tornou, então, não é mais permeável, então ela não é impermeável, e a velocidade da água chega muito mais rápido no mesmo lugar. Então, quer dizer assim, às vezes você tem uma avenida que praticamente não tem chuvas, mas nas suas cabeceiras tem, nos bairros tem, a água desce toda para aquela avenida, a avenida inunda, então você tem que fazer uma forma de retardo para que essa água chegue nos outros entroncamentos de rios sem provocar a questão dos alagamentos. É o que deveria ter sido feito na questão do Rio Grande do Sul. Se isso é recorrente, você deveria ter fazer, não digo piscinões, mas áreas de contenção nos rios para você poder cada vez mais áreas represadas para que ela absorva aquela quantidade de água e cada vez essa água vai sendo retardada para que ela chegue numa mesma velocidade. Senão é que nem você abrir uma torneira, vamos dizer assim. Você tem várias torneiras abertas ao mesmo tempo, lógico que vai encher o tanque muito mais rápido. Então você tem que dar um jeito que dessas torneiras
elas funcionarem de maneira mais lenta e provoque que ela consiga encher o tanque, mas sem transbordar. E realmente eu estava vendo uma obra no Japão. O Japão teve o problema de uma grande enchente. Eles construíram uma galeria subterrânea que ela é um absurdo, de tão grande que ela é. Parece uma obra faraônica, parece umas coisas assim de filmes de ficção Uhum. científica, de tão grande, mas de tão grande, é capaz ela absorver toda a água de uma enchente, de um tsunami, e ela absorve, as galerias absorvem tudo aquela água para posteriormente soltar. É uma obra assim extremamente cara, mas foi feita porque ele já pensa no futuro. Ele falou assim: o dano que eu vou ter para minha economia, vamos dizer assim, uma obra dessa custa, vamos dar um chutando baixo, mas 100 milhões. 100 bilhões, vai 100 bilhões, vamos dizer assim. Nossa, 100 bilhões. Mas só que o que ela causa de prejuízo um, É. vai ser 300, 400. Está sendo previsto. Eu vi um estudo que os prejuízos de 2011 a 2022, 2021, o Brasil, em questão de chuva, já teve mais ou menos 450 bilhões de reais em questão de prejuízo. Foram investidos, acho que 10% em ações preventivas. Olha só, Uhum. eu tive um prejuízo muito maior do que eu investi. Se eu tivesse Do que investido, investir. É. provavelmente o prejuízo não seria tanto. É, e realmente, né, se a gente parar para pensar, o prejuízo não é um prejuízo só econômico, né? Tem a questão aí da vida das pessoas, que isso acho que não dá nem muito para computar, mas você tem um prejuízo econômico que demora aí uma retomada. Às vezes você tem empresas que realmente quebram, que não conseguem nem retomar a sua atividade econômica. Além de todo o transtorno, você tem questões que às vezes não entra ali nesse cômputo, né? Questão a saúde. Então você tem ali né, um gasto muito mais com saúde a curto e médio prazo, que muitas vezes eu acho que não é nem computado, porque todos esses problemas eles causam, né? Se eles não causam, como estão causando agora no Rio Grande do Sul, doença que já teve uma morte ali por leptospirose, você tem às vezes você também tem às vezes aquele estresse, né, pós-traumático. Então você tem um monte de coisa que você tem que contabilizar num problema de enchente e que quem está à frente de uma gestão muitas vezes não se atém para todas as vertentes de um problema ambiental, né? E já que você falou na questão de investimento, Alessandra, assim, o evento foi final do ano passado, né? Que a gente teve lá no Sul, e agora se repetindo. Dessas cidades todas que foram atingidas em 23, eu não sei nem se deu tempo dessas cidades, de repente, refletirem e fazerem um investimento em prevenção. Como é que é? Demora, né, ou não, ou de repente dá para tomar ações mais rápidas? Você citou aí a questão do Japão. Como que seria mais ou menos esse processo? Vamos lá. Como que funciona essa questão? Quem tem que passar, quem cuida do território é o município. Então, o município tem que saber mapear, pelo menos ele tem a defesa civil, ele sabe as suas áreas de risco, ele sabe aonde são as áreas que são passíveis de enchente, as áreas de deslizamento, as áreas críticas, o prefeito tem que saber. É uma questão estrutural também, porque se ele houver uma emergência, ele vai ter que colocar equipes para fazê-lo. Por isso que tem a defesa civil. A Defesa Civil faz o monitoramento. Então, partindo desse monitoramento e do que os dados são apresentados por técnicos da própria gestão pública, se faz projetos. Aí o executivo tem que pegar, o prefeito tem que pegar essas informações e tentar trabalhar. Por exemplo, assim, um município muito pequeno que não tem condições de fazer essa obra, mas ele tem que ter o projeto, ele tem que ter uma ideia de projeto para poder buscar recursos com o governo do estado. Como que ele vai chegar no governador ou na secretaria responsável por obras do Estado, para uma área, por exemplo, de recursos hídricos ou até de saneamento? Como que eu vou chegar para o secretário e falar assim: olha, eu estou com um problema no meu município? Qual? Olha, a lei vai inundar. Aonde? Tem ele lá inunda. Então, ele tem que ter um projeto, ele tem que ter os referenciais, ele tem que ter informação, ele tem que ter uma base
justamente para poder fazer um projeto e buscar captar recursos para poder fazê-lo. Agora, simplesmente esperar que alguém o faça fica muito difícil. Então, geralmente, os prefeitos têm que monitorar essas áreas de risco e ponderar. Por exemplo, às vezes o município realmente não tem recursos, são municípios pequenos que dependem de suplementação de verba do Estado, mas só que para isso ele tem que pedir para os deputados, ele tem que ir na Assembleia Legislativa do Estado, falar com os deputados que é da região, pedir emendas para que essas emendas sejam alocadas para que sejam feitas as obras, ou até para deputados federais que estão em Brasília, pedir as emendas que sejam alocadas, porque é uma situação emergencial. Os prefeitos têm que ter essa flexibilidade, mas tem que ter monitoramento, ele tem que saber como que é o seu território, porque se ele não tiver um mapeamento e não colocar as prioridades, o que é emergência e o que deve ser feito, vai acontecer a mesma coisa que nós vemos todos os anos. Eu digo até, por exemplo, algumas coisas assim, eu até respondi uma vez um repórter que me perguntou, mas essas chuvas foram fora do normal. Eu falei, tudo bem, mas mesmo que você não tivesse, vamos dizer assim, mesmo que você não tivesse feito os projetos de prevenção, o que foi feito de pós-crise? Pós-crise. Japão, eu falo muito do Japão, porque assim, dá para se evitar terremoto? Dá para se evitar tsunami? Não. Mas existe uma ação toda feita dentro do Japão, que as construções têm que Uhum. ter estrutura contra os prédios têm que ter uma estrutura muito forte para aguentar os abalos sísmicos. As ligações de gás, tubulação de gás, de água e eletricidade são feitas para aguentar esses impactos, foram feitos questões de galerias subterrâneas. E fora tudo isso, a população é treinada, a população sabe, tem treinamento de evacuação, tem sistema de sirenes, as autoridades já sabem como fazer um atendimento, então a população já tem uma brigada da população que automaticamente, quando ocorre um incidente desse, já se transforma, já montam-se as estruturas para dar atendimento às vítimas. Agora, o que nós vemos no caso do Rio Grande do Sul? A omissão total. Houve a enchente praticamente 10 dias. Assim, são civis que foram para lá para socorrer as vítimas. Uhum. Os bombeiros, teve até o caso lá do Scooby, que ele falava assim, que ele ficou indignado que as motos aquáticas, as 40 motos aquáticas dos bombeiros eram para ser usadas na operação de praia, não para resgate de vítima. Sabe, ó, chega um ponto que assim, não tinha uma estrutura de emergência para avisar a população que ia encher. A velocidade da água foi muito rápida. Então, e Uhum. assim, as represas praticamente para cima passaram informações, porque eles têm Os o controles, estudo. monitoramento, né? Sim, eles têm um monitoramento, porque senão estoura o seu reservatório, ele precisa soltar água, ele precisa liberar água para o reservatório subsequente, o subsequente também tem que ir liberando, e essas informações foram passadas em cadeia em 2 dias. Não teve alerta para a população. Então, eu falo assim, às vezes você pode não ter o projeto para você fazer uma implantação, mas você tem que ter ações já de pós-crise. Vai Uhum. encher, tá? Onde eu vou colocar essa minha população? Onde eu vou montar o hospital de campanha? Aonde vai ser o sistema de bombeiro? Aonde eu vou socorrer essas vítimas? Como que vai ser o sistema de emergência? Policiamento? É. Poxa, as pessoas tiveram que ficar nas suas casas para evitar assalto. É, assim, se olhava as primeiras, era uma situação de guerra, e cadê o Estado, cadê o município, cadê as ações efetivas? Se percebia que era muito assim, montou-se ali, fez aqui, mas não tinha uma Não foi algo operação de guerra, estruturado, né? nada, nada, nada. É. Às vezes a ação, por exemplo, eu não tenho condições de fazer uma obra de contenção, mas eu sei os meus riscos e eu já treinei minha população. Caso da região serrana do Rio de Janeiro. Não tem o que fazer por lá, mas tem um sistema de emergência, eles colocaram rotas de fuga, a população é treinada, tem as sirenes, as rotas de fuga das áreas de risco, elas foram com construção para evitar que elas sejam atacadas, elas sejam destruídas, então quer dizer assim, foram feitas obras de contenção, foram feitas algumas coisas, mas não que se resolva o problema, mas tem uma ação emergencial
e que minimizou muito as chuvas quando estiveram após aqueles incidentes na região serrana. Uhum. Mas o município falou, eu não tenho condições de parar um barranco, um morro inteiro, mas eu consigo fazer algumas ações preventivas para salvar a população. Mas fez, Uhum. entendeu? Essa é a questão. Essa questão aí eu acho que tem um fator muito importante, né? O treinamento da população, porque, pelo menos, o que eu consegui acompanhar aqui, teve gente que realmente não recebeu o aviso, mas teve gente que recebeu o aviso e não quis sair de casa. E não quis sair de casa porque talvez não acreditou, né? Então, eu acho que a gente não tem muito essa cultura da prevenção. Então, acho que realmente treinar, é você conscientizar que quando vem um alerta, por que talvez aí na região serrana do Rio de Janeiro conseguiu isso? Porque realmente teve esse treinamento, né? A população foi conscientizada para que no primeiro sinal de alerta realmente é sair de casa. Porque tem muita gente que não sabe nem o que fazer. Então, acho que esse treinamento é super importante, uma resposta ordenada, né? E daí essa ordenação passa, acho que por município, por estado e pela União, pelo menos a sensação que deu é que não teve essa coordenação, principalmente União, Estado um pouquinho mais, mas ainda assim acho que como foi muito caótico, foi difícil, e os municípios ali, todo mundo pedindo socorro ao mesmo tempo, e a gente viu muito, né, realmente a população indo à frente para fazer o resgate, coordenando da forma que conseguia fazer esses trabalhos. Mas realmente uma ação coordenada de Estado, a gente viu muito pouco. E É uma fica. falha muito grande. É uma falha muito Exatamente. grande. É uma falha muito grande do Estado, não só na prevenção, acho que a prevenção é fato, que é necessário, né? Assim, é o plano B. Então, não deu certo, o que a gente vai fazer? Não tinha, né? Realmente não se sabia o que fazer. Então, além dessa falha nessa coordenação pós-crise, na organização de todas as ações, né? Até medicação, você não consegue chegar com medicação, no começo a Anvisa, não liberando medicamento. Então, uma situação complicada, né? A sensação que dava assim é que estava todo mundo meio que batendo a cabeça e não conseguindo resolver a situação. E realmente precisa de uma coordenação entre União, Estado e municípios, né? E agora, provavelmente, né, vai ser uma fase de reconstrução aí do Estado. Alessandro, você acredita que, né, entre aí os municípios que foram mais afetados, vai entrar no radar essa questão do investimento e na prevenção de desastres dessa natureza? Ou, de repente, não é só uma ação municipal, mas eu tenho que ter a coordenação também entre Estado e União? Não, vai ter. Agora vai. Depois que acontece o incidente, com certeza vai ter. Tanto uma ação conjunta do governo municipal, estadual, como da própria União. Não tem como se calar, porque se acontecer novamente, aí não tem muito mais o que se desculpar, jogar as questões das Uhum. mudanças climáticas. Não, realmente, infelizmente, né, que eu falo, né, as pessoas acabam fazendo investimentos quando você tem as mortes, né? Então, É. eu digo assim, não só a questão das mortes, mas as pessoas perderam seus lares, né? Perderam tudo, né? Então, é diferente dos programas americanos, quando você tem a questão dos tornados, praticamente a reconstrução ela é feita com subsídio do governo, então praticamente para quase que fundo perdido, porque sabe que a pessoa não tem condições de se reerguer, então o Estado entra com essa posição de ajudar na recuperação de coisas que foram destruídas. Nós não vemos isso aqui. Então, quer dizer assim, o governo do governo federal até fez agora a questão do auxílio de R$ 5.000 para as famílias que foram afetadas. Está tendo uma ação nesse sentido, só que eu acho que precisa um pouco mais disso, né? Então, eu acho que o próprio governo do estado ele tem que fazer uma ação muito mais forte nessa questão da recuperação das famílias, a destruição das famílias. Eu acho que essa parte de recuperação. Lembrando que muitas pessoas lá da região lá de Porto Alegre os empresários estavam começando a se recuperar dos impactos de setembro.
Então, quer Sim, dizer, eles estavam começando a se recuperar. Agora veio o golpe fatal, matou eles praticamente. Como que você vai fazer? O que é. vai ser feito? Ah, vamos dar uma linha de crédito. Mas ele não quer linha de crédito. Ele já está com a linha de crédito da outra enchente Passada, que ele né? fez. Já tem linha de crédito, ele já está pagando uma coisa que ele não vai ter condições de pagar, tem que ser subsidiado. Infelizmente o Estado tem que suprir essa necessidade para fazer uma recuperação. O Estado que eu falo é o Rio Grande do Sul. Ele vai ter que Uhum, pôr a mão no seu orçamento e falar, poxa, se eu quero voltar a estimular minha economia, eu quero voltar a ter arrecadação, eu vou ter que fazer um fundo perdido para esses empresários aqui retomarem as suas atividades para geração de emprego e renda. Até o pequeno e o médio, eles vão precisar de mais subsídios, por exemplo, os mercadinhos, os comerciantes locais, esses vão precisar de muito mais ajuda, porque eles vão precisar, eles já estão endividados, quer dizer, se eu puxar uhum, para o banco com juro especial, praticamente vai ser enorme, porque eles já estão com prejuízo, agora ainda estão pagando um empréstimo da recuperação passada e agora vem. Então, o Estado vai ter que fazer uma questão muito forte dessa questão da recuperação. Eu acho que não é só morte, né, que a gente tem que levar em consideração. E essas ações, elas têm que ser vistas como um plano maior. Eu acredito que não vai passar batido, eu acho que agora vai vir, só que assim, vai ficar regionalizado para a questão do Rio Grande do Sul. Nós estamos com uma situação muito grave na região centro-oeste e sudeste, que é a questão das secas. Nós estamos com um período de estiagem, as chuvas que nós estamos tendo aqui em cima são chuvas com índice pluviométrico muito baixo. Então, e nós vamos entrar em período de estiagem agora, praticamente, no mês de junho, julho, a gente entra em estiagem, vai daí até outubro, novembro. E aí você vai ter problemas de seca, que vai afetar praticamente toda essa região. reservatório, produção, Exatamente. Como que você vai atender essa população? é. Então, nós temos que fazer ações preventivas também nesse sentido, de evitar o desmatamento, principalmente na região centro-oeste, porque é o grande captador de água. Não é uma política ambiental de falar, não, vamos proteger. Bom, já que você não acredita na questão da proteção ambiental por causa das mudanças climáticas, acredite que é o seguinte: se você desmata a região centro-oeste, você acaba com a captação de água. Então, você não tem a captação de água, vai diminuir. Teu lençol freático vai ficar menor, o teu aquífero vai ficar menor. Na tua cidade, onde você acha que é um absurdo ficar lá batendo boca lá com a questão do desmatamento, você vai ficar sem água na sua torneira, simples assim. Então, já que você não Uhum, consegue olhar para a questão ambiental, olha para o seu umbigo e fala assim, poxa, eu vou ficar sem água. Então, por que você vai ficar sem água? Por causa de um desmatamento local. Então, acho que assim, tem que começar ações também na região centro-oeste, ela tem que ser uma ação muito mais conjunta. Eu acho assim, nós não podemos mais ter, quando tem as chuvas em Minas, praticamente as cidades ficam inundadas, na região serrana do Rio ficam inundadas. São Paulo, bem ou mal, foi feita uma Secretaria de Mudanças Climáticas que coordenou praticamente quase todas as ações das chuvas, né? Na período das chuvas. E aí foram feitos alguns programas de retirada dessas pessoas das encostas, mas foi integrado, foi uma ação que uma secretaria, que ela praticamente era uma secretaria de governo, ela não tinha uma função de secretaria mesmo, não tinha orçamento próprio, mas ela coordenava as ações de todas as secretarias em relacionado às questões de mudanças climáticas e questões de chuvas. Aí pegou habitação. Pô, o que que a habitação está fazendo? Então vamos priorizar a habitação para aquelas uhum, áreas de risco. Aqui você está fazendo infraestrutura. Nós estamos fazendo a obra. Não, você não vai fazer essa obra agora. Nós vamos fazer a canalização e ampliação do córrego, sistema de captação de água. Daí eles foram fazendo essas ações conjuntas e, basicamente, nós tivemos uma das maiores ações de combate às chuvas, justamente às enchentes, mas foi por causa que o governo local fez uma coordenação geral. Porque cada secretaria tem as suas atribuições e seus projetos já pré-instalados. Mas uhum, se você não tiver alguém que chegue e fale, olha, todos esses seus processos, nós temos que priorizar esses. Por quê? Porque senão nós vamos ter impactos aqui no mês de janeiro, fevereiro, nós vamos ter pessoas morrendo debaixo d'água. Então, essas ações foram feitas aqui na cidade de São Paulo. Falta muito, porque a cidade é muito permeável, muito grande, impermeável, é muito grande,
e a população mesmo, ela acaba ocupando áreas que realmente acabam prejudicando todo esse projeto de desenvolvimento urbano. Então, a questão do desenvolvimento urbano é uma coisa também muito preocupante, porque as cidades crescem numa proporção, às vezes, muito maior do que a questão do investimento público. O que eu quero Uhum. dizer com isso? Por mais que o governo, vamos dizer assim, o governo municipal, estadual ou federal faça investimento em determinadas áreas, por exemplo, de saneamento, se você não der fizer uma ação conjunta com as liberações da expansão imobiliária, automaticamente, quando você entregar essa obra, ela já vai estar fadada a estar abaixo do nível do que era necessário. Por quê? A Sim. velocidade do licenciamento do setor privado é muito maior do que do processo de uma aprovação. Eu falo isso porque, primeiro, que a empresa ela tem que colocar, vamos dar um exemplo, saneamento básico. Ela precisa colocar isso dentro do rol da empresa para ir para ficar com um projeto prioritário para entrar no orçamento, para ser aprovado esse ano, para ser executado no ano seguinte. Então, quer dizer, eu tenho que entrar na fila de prioridades dentro da empresa para mostrar que ele é prioridade. Já consegui isso. Aí vai para o orçamento. O orçamento vai ser colocado, então, a previsão para que o ano que vem eu faça esse projeto que foi pré-aprovado dentro da companhia. Aí no ano seguinte, para eu poder executar, eu tenho que fazer o processo do projeto executivo, eu tenho que fazer a licitação, demora 6 meses, aí vou montar o projeto executivo. Fez o Uhum. projeto executivo, tá ok, aí vai para a licitação da obra. Nossa, nisso que nós estamos falando já foram quase 3 anos. Sim, sim. E, a, E você em mencionou, 3 anos, em 3 anos a cidade já cresceu muito mais já rápido do que cresceu. o projeto. É. É. E uma coisa que hoje de manhã mesmo, né? Eu estava vindo para cá para o escritório, eu estava vendo a quantidade de novos prédios, né? Que às vezes uma região acaba recebendo. Então, daí você tira, sei lá, 3, 4 casas de um quarteirão, que seriam 4 famílias, né? Sei lá, 4 pessoas em cada casa, 12 pessoas. Você verticaliza, você recebe mais de 100. Então, eram, sei lá, 8 veículos, né? Você multiplica isso para, de repente, 200 veículos naquele mesmo espaço. Então, tem toda uma questão de tráfego, número de pessoas, e isso num quarteirão, né? Então, você colocando vários empreendimentos novos muito próximos, a cidade ela sofre um impacto muito grande. E a contrapartida desses empreendimentos não é uma contrapartida que talvez vai refletir numa melhora da qualidade ambiental mesmo. E daí você tem uma contrapartida, sei lá, precisa fazer uma faixa de pedestre, é um semáforo, mas você, né, eu nunca vi uma contrapartida, vamos mexer então na drenagem aqui, tudo bem, talvez a questão de proporção, mas então de repente aqui a gente vai adensar um pouco mais, vamos fazer um parque num lugar próximo para a gente ter um pouco mais de área verde, ter onde essas pessoas terem um lazer, a gente ter um pouco mais de permeabilidade dentro do município, ou pensar em calçadas drenantes, coisa que não se fala muito ainda nos municípios aqui no Brasil. E acho que são coisas que a gente precisa enfrentar, né, Alessandra? Até para a gente, até para os prefeitos, para os próprios munícipes terem uma qualidade de vida melhor e diante até da situação que você colocou, que eu acredito que é real e a gente cada vez mais vai enfrentar dificuldades climáticas. Você tocou num ponto super importante. Eu nunca vi uma seca nesse período do ano, como a gente está enfrentando aqui no estado de São Paulo. Eu acho que tem mais de 30 dias que não chove aqui. Exatamente. E assim, e a gente está no mês de, né? Se você pegar aí abril, a gente está em maio, e o período de seca vai começar ainda. Como que ficam esses reservatórios? E até voltando um pouco na conversa, eu gosto de atrelar muito, né? Porque a questão ambiental, para mim, ela está muito relacionada com a saúde da população. Então, você vê problemas de agravamento de doenças e que não, né, essas secretarias não se conversam. E precisam, porque ações na área ambiental elas acabam refletindo dentro de uma secretaria de saúde ou vice-versa. Então, realmente, um governo municipal, um governo de estado, ou mesmo a União Federal,
as secretarias, de um modo geral, precisam se conversar em termos de ações voltadas para a questão ambiental, né? Para o enfrentamento do que quer que seja, porque assim, talvez a gente não vá conseguir reduzir aí algumas questões, mas a gente tem uma minimização dos efeitos e o enfrentamento, né, das crises que eventualmente aí estejam por vir. Então, esse diálogo, né, que você mencionou e que não acontece, no meu ponto de vista, ele é fundamental para a gente realmente ter uma mudança, ter uma melhor qualidade de vida, para que as cidades sejam mais resilientes, né? Então, tem um monte de coisa aí para a gente tratar nessas questões, né, Alessandro? Exatamente. A população precisa estar um pouco mais ciente que essas mudanças elas acontecem justamente quando faz a formação do plano diretor. O plano diretor é o que é o responsável por essas reestruturações. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem briga. As discussões são acaloradas na regionalização da discussão do plano diretor. Então, nas suas cidades também vocês têm que observar, porque assim, tudo o que é discutido no desenvolvimento da cidade para 10 anos é colocado no seu plano diretor. Questão de permeabilização, quais são as áreas que vão crescer, quais as áreas que não vão crescer. Então, tudo isso tem que ser colocado e você tem que acompanhar. Essas ações são colocadas em forma de lei aprovado, e aí você tem que seguir. Então, todo tipo de construção que for colocada, tudo que for feito, tanto de obras públicas como obras privadas, vão seguir praticamente essa linha. Então, a Uhum, importância de você acompanhar a questão do que é discutido no plano diretor, e muitas vezes as cidades menores, as pessoas não estão nem, plano diretor, isso me interessa. Aí, na hora que vai lá constrói uma fábrica do lado da casa dele, ele vai falar, nossa, por que construiu? Mas você não foi é, aprovado no plano diretor. Você não viu que é, mudou o zoneamento do seu bairro? Não, não fiquei sabendo. Então, tá, você não ficou sabendo ou você se omitiu de saber? Então, é. nada acontece sem discussão. Então, quando houver essas discussões maiores, plano diretor, mudanças, olha, participe das audiências públicas, vá, porque vai mudar teu bairro, vai acontecer coisa, depois você vai ficar reclamando, dizendo que não, que você não ficou sabendo, e é ali que praticamente muda a sua vida, praticamente Uhum, muda completamente toda a estratégia da cidade. Então, é, é importante nesse sentido, eu acho que o que você colocou do adensamento da cidade é uma coisa que realmente preocupa muito, porque até questão de, por exemplo, o bairro do Itaim, eu tinha meu escritório no Itaim, eu saí do Itaim justamente porque cresceu tanto, mas cresceu tanto que é, não tinha energia suficiente, então caía, quando era 1 hora da tarde, caía a energia, porque não tinha como suprir a energia do local. uhum. Não, realmente é um problema, né? E a gente precisa enfrentar. Bom, Alessandro, a conversa tá muito boa, mas acho que a gente já está chegando aqui no final. E para então finalizarmos, que mensagem você deixa aqui para a nossa audiência? Eu acho que o grande recado que eu quero passar para vocês é não acreditar muito nesse negacionismo ambiental, né? Que é, foi colocado para todos. O meio ambiente ele serve para ele garantir a nossa qualidade de vida, como muito bem colocado pela Renata. Se nós não tivermos uma qualidade de vida, uma qualidade de vida essencial para que todos possam ter saúde, desenvolvimento, praticamente nós estaríamos jogando fora praticamente nossas vidas. Então, o meio ambiente ele está lá justamente na Constituição, tem um capítulo próprio a isso, que é dever do poder público e da sociedade civil garantir a essencial qualidade de vida a todos. Então, isso quer dizer o quê? Que o meio ambiente é importante. Então, se ele não trava o desenvolvimento econômico, o que trava o desenvolvimento econômico é a falta de técnicos para analisar os processos de licenciamento. As licenças ambientais elas são dadas justamente para é, garantir a nossa qualidade de vida. Eu acho que vamos começar a analisar questões ambientais como um braço da nossa vida. Nós lembrando que até no final do artigo ele fala para o futuro, para as presentes e futuras gerações.
Vamos parar de pensar um pouquinho só nas nossas gerações e pensar nas futuras gerações. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, nossos netos? Que mundo que nós vamos deixar? Um mundo que dê para sobreviver, um mundo que dê para viver, ou um mundo totalmente poluído, destruído? O que nós vamos deixar como herança? Eu acho que a questão do meio ambiente ela tem que parar no negacionismo e parar com essas histórias de que atrapalha o crescimento e que ele freia tudo que pode se trazer de benefícios econômicos. Muito pelo contrário. O mundo inteiro está partindo para essas questões, então nós temos que pensar dessa maneira também. Alessandro, muito obrigada. Agradeço aí sua participação em nosso programa de hoje e já deixo o convite para que volte mais vezes. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com o economista e advogado Alessandro Azzoni. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.